Boa noite, pessoal. Estou vendo aí que já tem alguns que entraram. Leandro, grande Leandro. Nara. E que prazer a Irani estar aí com a gente. E agora, daqui a pouquinho, Pérola da Terra vai estar com a gente. Ai, que beleza! Olha, meu amigo e compadre, Volmir Furlim. Então, Volmir, antes de Fala, passar a meu jovem. palavra, para o teu boa noite, as pessoas Boa estão noite. chegando. A Irani falou que está aqui para ver o Volmir. A Irani não está Olha, aqui para ver o Laércio. Que bonito isso, né, Irani? Deixa eu falar que essa é uma série de lives, conversas, que a gente tem feito divulgando. Não é só divulgando, é dando prosseguimento a esse trabalho que é o Vozes da Agricultura Ecológica. O pessoal que está aqui é tudo da casa, sabe que eu tenho o Vozes da Agricultura Ecológica 1 e o Vozes da Agricultura Ecológica 2. Somando os dois livros, são 35 histórias de agricultores, familiares, ecologistas, com os quais eu tive o prazer de conviver, alguns há 3 anos, 4 anos, outros eu convivo há mais de 30 anos, que é o caso do Volmir e da família Volmir Furlim, Josi Pontel e os filhos que estão aqui. Capítulo 3º do Vozes da Agricultura Ecológica 1. Volmir, boa noite para você. Conta para quem está nos ouvindo quem você é. buenas, Laércio, buenas a todos que nos acompanham nessa transmissão ao vivo, né? Buenas, quem que é o Volmir? O Volmir é um sonhador, né? Ele queria mudar o mundo, aí entrou no convento para ser frade, né? Aí continuei querendo mudar o mundo, aí saí do convento, né? Sempre digo que o Espírito Santo Você está ouvindo, Volmir? caiu aqui, show. Pode seguir, Volmir, pode seguir. Então, na verdade, a minha caminhada, né, foi sempre em busca de melhorar o dia a dia, não meu pessoalmente, mas da sociedade, né? A minha militância, né, em todos os campos que eu atuei, né? Eu trabalhei muito na pastoral operária, trabalhando com organização de trabalho da cidade. Então, eu pautei o trabalho pensando mais no social, né? E esqueci muitas vezes da minha família mesmo, né? Eu sou daquela turma, Lécio, que criou filhos dormindo em sala de reunião, né? Principalmente meus 2 filhos mais velhos, né? A Ângela e o Matheus, foram criados em sala de reunião, dormindo no chão, nas cadeiras, né? Então, Volmir, minha vida foi passada por aí. daqui a pouco eu quero ouvir mais sobre a Ângela e sobre o Matheus. Mas antes disso, vamos colocar um pouco tempo, que é para as pessoas que estão nos ouvindo situarem um pouco no tempo. Nós nos conhecemos em 1988, no mesmo ano que eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, em Antônio Prado. Você tinha saído, ou estava saindo do seminário, fazendo filosofia, e foi convidado pelo Padre Esquil. Você foi convidado pelo Padre Esquil para trabalhar. Na época, se usava muito um termo, para quem está nos ouvindo, o termo usado liberado. Liberado era o seguinte, não era um funcionário, não era um trabalhador, mas era uma pessoa que ia ter parte do seu tempo liberada para poder desempenhar determinada atividade. Então podia ser que fosse para trabalhar com ervas medicinais, com saúde comunitária, tinha outras funções. O Volmir foi liberado na Pastoral da Juventude Rural de Antônio Prado, pelo padre que liderava esse trabalho, João Bosco Esquil. Fala um pouco desse momento. Você foi liberado para quê? Aproveita e nos conta quem foi o padre Esquil.
Skill, bom, vamos lá. Então, eu fui liberado pela CPT, né? CPT estadual. A minha missão, eu tinha como função, Laércio, mas antes de entrar de ser liberado, eu saí do seminário, né? Quando eu saí do seminário, eu me questionei, vou fazer o que da minha vida, né? Pois eu não tinha um conhecimento técnico de praticamente nada, né? Eu tinha conceitos morais na minha mente, né? Então, o primeiro lugar que fui pedir trabalho foi na paróquia, né? O Skill me disse assim, tu não só vai trabalhar, como tu vai sofrer comigo, né? Tu vai ter que conhecer a Maria José Guazelli e o Projeto Vacaria. Na época que ele me falou isso, eu não fazia ideia do que se tratava, né? Porque eu comecei trabalhando para ajudar a organizar as comunidades. Na época, né, não sei se recordam, tinha muito trabalho das comunidades eclesiais de base. Nós trabalhávamos muito a questão tudo tinha que ser alternativo, né? A agricultura alternativa, uma pastoral alternativa. E foi aí que o Padre Skill me convidou, né? E foi bem no início, foi fins de 1988, né? Foi quando ele me incumbiu de fazer a agricultura ecológica dar certo no município, né? E ele disse assim, a associação que não tinha nome ainda, né, Laércio? Né? Esse grupo de agricultores, e ele disse assim, a estratégia é a seguinte, nós temos que fazer alguns agricultores ganhar dinheiro para os outros ficar com inveja e ganhar dinheiro e querer entrar, né? Porque só pela consciência é muito difícil. Então foi isso, a gente começou a trabalhar a consciência, começamos a trabalhar um grupo pequeno, né? E tudo isso foi desencadeando, né? Aos poucos. E o Padre Skill, quem que é o Padre Skill, Pércio? O Padre Skill é um cara que eu ainda não consegui conhecer, né? Ele me dizia tinha alguns itens que ele falava que eu vou entendendo ao longo dos dias. Por exemplo, ele dizia assim, ó, começar uma batalha, uma luta, é muito difícil, né? Fazer essa batalha acontecer, essa revolução acontecer, é dificílimo. Mas, no entanto, as verdadeiras dificuldades vão vir depois. Então, quer dizer, é uma luta constante, né? É uma caminhada constante. Então, isso foi pautado nos nossos dias, né? E o Padre Skill, ele nunca segurou para ele sempre delegava, ele sempre incentivava para que a gente fosse na frente. Tanto que ele nunca quis aparecer, né? Ele era uma pessoa que ficava, né, nos protegendo, né, sem aparecer. Desde o primeiro episódio, quando fomos expulsos da praça, né, ele nos deu o suporte, né, nos garantiu que a gente conseguisse encaminhar a questão, por exemplo, da comercialização do primeiro pêssego ecológico em Antônio Prado. Então, lá pelos anos de 90, isso está escrito, Valmir. Volta e meia eu vou fazendo propaganda, isso está escrito. Nesse caso, eu escrevi isso na história do Jamir, do Itair, da família Vígolo, né? Sim. Eu escrevi isso no Vozes 2, na família deles, e a Jaqueline Vígolo esteve conosco há 15 dias aqui nessa mesma conversa, e ela contou, Valmir, foi muito bonito ver a Jaqueline contando de quando ela não tinha nascido. Porque ela contou dessas histórias de tanto que ela ouviu do pai, do tio, da avó, e é isso aí. O Padre Skill foi essa referência, Valmir, você sabe disso. Não só para você, para todos nós, e para mim, eu sou muito grato, eternamente grato ao Skill. Hoje eu vejo como nós éramos garotos, né? Garoto porque eu sou do Rio de Janeiro, como nós éramos guris. E como o Padre Skill nos acolheu e nos tratava, vou dizer assim, nos tratava como gente, né, Valmir? Ele nos ouvia, ele conversava, ele queria saber a nossa opinião, ele discutia com a gente. Então, essa gratidão, Padre Skill, eu sei que você também, eu me emociono quando eu falo do Skill, porque é uma das grandes referências que eu tenho na minha vida. O sinal vai falhando um pouquinho, Valmir, mas a gente vai tocando. Vai tocando, é normal, nós estamos no interior,
e é normal que o sinal às vezes não corre como a gente gostaria. Volmir, nós ainda estamos lá em 1990. Fala um pouquinho para a gente, aí em 92, 93, você foi fazendo esse trabalho. Conta já comentaram aqui da Essia, o Denilson que está nos ouvindo falou da Essia. Conta esse surgimento. A Essia, eu tenho para mim, Volmir, que é a primeira associação de agricultores ecológicos do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque até esse momento a agricultura ecológica no Brasil era feita mais por profissionais, por neo-rurais, ou quem sabe a gente pudesse assim por algum tipo de hippies, né? Os alternativos que tinham uma profissão, mas iam para o campo trabalhar de maneira ecológica, de maneira orgânica. Essa eu considero, posso estar enganado, considero que é a primeira associação de agricultores que nunca viveram de outra coisa ecológicos do Brasil. Conta para mim que você lembra do surgimento da Essia, como é que foi esse movimento em P. Antônio Prado, do surgimento da Essia, que você foi um dos grandes facilitadores, a pedido do Padre Esquilo, para que ela funcionasse. Pois é, Laércio, quando nós começamos a Essia, né, eu não era agricultor, né? Eu vim a ser agricultor depois que eu casei, né? Então, eu trabalhei ao menos 3 a 4 anos, né? Nós trabalhamos, né? 3 a 4 anos nessa caminhada. A Essia surgiu como um grande desafio, porque, na verdade, Laércio, na ocasião, a gente tinha muito pouco apoio, né? Eu fico pensando hoje, né? Hoje tem toda uma caminhada, hoje existem estruturas institucionais, existem créditos de banco, existe uma caminhada. Existe informação, né, Volmir? Hã? Existe informação, a gente sabe como fazer hoje. Exatamente, nós não tínhamos onde nos espelhar, nós não tínhamos onde nos balizar, né? Nós trabalhamos muito a questão da busca por errar menos, né? Mas nós erramos, muitas coisas nós erramos também, né? Mas assim, ó, uma coisa que eu fico comparando os grupos novos que têm surgindo, dentro da Essia nós tínhamos muito a questão da mística, né? Nós não é produzir para ganhar dinheiro, é produzir para transformar o mundo, né? E nós tínhamos isso muito consciente. Tanto que a gente dizia que de nada adiantava a gente somente não usar veneno, né? E continuar as relações marido-mulher, onde o homem oprime a mulher. Isso não tem nada a ver com ecologia, né? As relações onde o pai ele não escuta o filho, ele domina, né? Então as relações sociais elas também permeiam a questão da agroecologia. O mundo novo ele não vai ser gestado somente não usando veneno. Muito pelo contrário, ele vai ser gestado com esse conjunto das ações, né? Desde o homem respeitando a mulher respeitando o homem, a questão do pai, filho, isso é muito importante, a questão do outro, né? Respeitar o outro como ele é, a busca por melhorar, né? Tudo isso, Volmir, você coloca na conta dessa mística inicial e que tem a ver com a pastoral, tem a ver com a comunidade eclesial de base. Eu lembro de você me dando fita cassete. Alguns que estão nos escutando não sabem que já existiu isso. Você me dando fita cassete de curso que você fez com o Leonardo Boff. E você me dava um Leonardo Boff, vou contar isso para quem está nos ouvindo, diferente do de hoje, né, Volmir? Um Leonardo Boff mais forte, assim. Hoje ele é mais zen, continua muito firme, mas ele é mais zen. Naquela época ele era mais incisivo. E eu lembro de você me dando... Você que me apresentou o Leonardo Boff, me dando fita cassete dele para eu poder ouvir. Ou seja, existia essa mística, como você disse, e a Essia, ela cresceu, nasceu e se criou embebedada nesses assuntos, né, Volmir? Exatamente, tanto que as reuniões da Essia, ela nunca, eu não lembro de ter participado de uma reunião da Essia de 1 hora, né? As reuniões da Essia eram longevas, né? Porque a gente aprofundava muitos assuntos, mas aprofundar os assuntos, né, em momento algum era uma pessoa falando, era concordância, era discordância, a gente trazia os problemas da casa, os conflitos da família que estavam acontecendo,
Porque, né, Laércio, quem está nos escutando agora tem que compreender que quando nós falávamos em ecologia, isso há 30 anos atrás, era algo muito novo, né? Era algo, por exemplo, deixar uma adubação verde num pareiral, no olhar convencional, nós estávamos matando as pareiras, ou a maçã, ou o pêssego. Então, hoje não, hoje é de domínio público, mas na época eram todas situações extremamente conflitivas, né? E o conflito estava no seio da nossa família. Porque quando nós começamos a AES, eu lembro daquele texto que nós colocamos no rótulo, né? A AES é formada por jovens agricultores, né? E esses jovens agricultores faziam parte de uma comunidade, faziam parte de uma família, de uma igreja, de um movimento, e nem todos compreendiam isso tudo. Então, por isso que eu digo, né? Esses que iniciaram a AES e continuam hoje, né? São pessoas forjadas no fogo, né? Foram temperados no calor, né? Porque nada foi assim facilitado. Nós tínhamos no início, a realidade é essa, nós tínhamos o apoio do centro ecológico, que foi fundamental, e da pastoral, né? E principalmente na pessoa do Padre Esquilo. Que nós temos que compreender que dentro da igreja também tinha quem não apoiava o Padre Esquilo. Então ele tinha que segurar a barra do lado da igreja, né? E ele também vivia conflitos. E ele apostava muito na nossa capacidade, né? Eu às vezes fico pensando, como é que ele podia apoiar essa gurizada, né? Como é que ele podia... e ele era tão adiantado, né? Ele sonhava com a gente, né? Ele não era nada assim, pé no chão, nada aéreo, ele era extremamente pé no chão, né? Tanto que ele usava da homilia, né? Para referendar o trabalho, né? Porque ele sempre me dizia: sempre aposte na vida, nunca tenha medo de apostar na vida. E outra coisa, nunca espere ser elogiado, nunca espere ser gratificado por aquilo que você está fazendo. Ele usava da mística, né? Ele dizia: faça isso em função do reino de Deus, né? Eu não sou pastor, não sou padre, não sou nada. Mas você tem jeitinho de padre. Você tem jeitinho de padre. Ô, Valmir, então, olha só, essa história é maravilhosa, essa história desses anos que nós vivemos juntos, né, 88, 89, até 94, 95, né, Valmir? Olha, Valmir, foi nessa época que surgiu o Super Magro, hoje está no mundo inteiro. Foi nessa época que surgiu o Sistema Participativo de Garantia. Na época a gente falava certificação participativa. Apareceu nessa época, daqui a pouco não, vou te perguntar agora. Você é muito parte, desse início da certificação participativa. Você ajudou a pensar isso. Uhum. E nós estávamos juntos nisso, a Cooperativa Ecológica Colmeia, Jacques Saldanha, Nelson Digla, Cia Alves Campos, foram 3 figuras fundamentais para pensar isso também. Eu gosto de falar esses nomes que eles têm que ser lembrados, e não é só por causa disso não, porque a certificação participativa hoje está no mundo inteiro. Agora eu quero te perguntar o seguinte, nessas nossas reuniões, a Maria José, você já citou a Maria José Guazelli, outra figura ótima, a quem eu devo muito do que eu tenho na vida, ela dizia, nós temos que garantir que o produto que nós estamos dizendo é ecológico. E nós estávamos uma vez numa reunião, eu sei a data dessa reunião, era em março de 1990, a Feira da Colmeia foi em outubro de 89, a primeira. Em março de 90, nós queríamos agregar novas famílias agricultoras para continuar indo à Feira da Colmeia e alimentando a banca, tendo mais produto. E aí você veio com a ideia de ter uma comissão de ética em cada grupo que garantisse a qualidade orgânica do produto. Conta isso aí pra gente, da onde saiu essa história de comissão de ética? Perfeito. Bom, Lércio, tu comentou a questão da Maria José, eu recordo muito disso, né? Ela disse, gente, nós temos um nome, um trabalho, uma caminhada, nós não podemos, nós temos que garantir que o produto que se está vendendo, de fato, seja orgânico, seja ecológico. Nem existia a palavra orgânico, né? Era ecológico, né? Agroecológico. E essa ideia, Laércio, me veio porque, na ocasião, eu estava fazendo filosofia.
mas eu estava fazendo filosofia da libertação, né? Uma filosofia, não uma filosofia europeia, kantiana, mas uma filosofia de filósofos latino-americanos, né? Onde a ética, né? A ética ela é muito diferente da moral, né? Porque a moral é do dominador e a ética não, a ética da libertação. Então, a minha proposta foi justamente ter a comissão de ética, e a comissão de ética, Laércio, na ocasião, quando nós propomos, ela estava acima da direção. A comissão de ética tinha mais poder do que a própria coordenação do grupo, né? Então, foi justamente em função, na ocasião, porque eu estava estudando filosofia, mas filosofia da libertação, não é qualquer filosofia, não, né? É uma filosofia que buscava justamente nos libertar dos conceitos que tradicionalmente têm dominado o conceito de humanidade, o conceito de homem, o conceito de mulher, né? E a ética, ela é muito, ela é mais abrangente, ela é libertadora, diferente da moral, né? Moral é muito diferente. Bom, aí é outro papo aí, né? Ô, Valmir, no livro eu escrevi isso, você me contou e eu escrevi que você estava estudando, um dos que você estudava era Henrik Dussel, e que naquele Henrik momento Dussel, né? E aí você estava lendo sobre ele, que legal. Eu fui ver, né, para poder escrever no livro, eu fui ver que é Henrik Dussel, um teórico, né, um filósofo da libertação, como você disse mesmo, Sim. da teologia da libertação. É muito bacana. Agora nós vamos ter que sair, porque o tempo vai andando. Vamos avançar. Eu não queria deixar de registrar isso aqui nessa live, que o Valmir Furlim é o que criou essa ideia da comissão de ética que está em todo o país. Vários grupos têm comissão de ética para poder garantir a qualidade. Hoje a gente fala muito a palavra orgânico, né? A qualidade orgânica da sua produção. Valmir, mas aí o tempo passou, 92, 93, 94, e apareceu a Josi Pontel na sua vida. Mulher feliz. Você é o homem feliz. Eu brinquei com ela, no livro está escrito a minha brincadeira, que ela tirou você do seminário. Ela falou, não, essa culpa eu não carrego, diz ela. Mas a minha comadre não, a minha filhada, você sou padrinho do casamento da Valmir e da Josi. Testemunhei esse casamento e sou padrinho. Ô, Valmir, aí você conheceu a Josi e começaram o namoro, noivado, casamento. E você saiu então da filosofia para a prática. Você deixou de ser esse que facilitava para ser aquele que produzia. Conta desse período da sua vida para gente. Nós estamos falando que 94, mais ou menos? Não, é 93. 92, casei em 92. Não posso errar a data do casamento, Laércio. Não. Assim, Laércio. Não, de fato, para mim foi uma mudança muito grande. Imagina, eu subia num trator, eu tinha medo de tombar o trator no plano, né? Eu não entendia absolutamente nada, né? E, por outro lado, esse não entender nada também me auxiliou a eu ter um entendimento de como se trabalhar a questão da agricultura ecológica, né? Eu recordo, né? Muito se falava, Laércio, e a agroecologia não é trocar um insumo orgânico por trocar trocar o convencional pelo orgânico. Tu tem que dominar, né, as técnicas, o manejo daquilo que se faz. Tanto que hoje a gente consegue produzir a maioria das caudas, dos bacilos, né, dos organismos, dos micro-organismos eficientes de solo, a gente consegue multiplicar eles, né? Então, assim, para mim foi extremamente difícil, né? Mas eu nunca, na verdade, agricultor de verdade mesmo faz uns 6, 7 anos que eu sou. Antes eu sempre tive metido em auxiliar, organizar grupos, associações, cooperativas, entrei no campo da política, da administração pública. Então a minha vida foi muito mesclada, né? Mesclada com atividades paralelas à agricultura, né? Mas eu, de fato, estou sendo agricultor agora nos últimos 8, 10 anos, né? Isso eu estou aprendendo aí. Eu quero chegar nessa fase nova da tua propriedade aí, da propriedade de vocês, né? Você entrou para a família da Josi, né? Você foi para a área dela, né, Valmir? Você foi para a área dela
E você morou com duas figuras sensacionais, que é seu Tranquilo Pontel e Dona Arminda Pontel, os seus sogros, que estão lá do lado do Padre Esquil, inclusive, porque outras pessoas de mais idade que me trataram... Hoje eu fico vendo, viu, Volmir, sou obrigado a falar isso, a generosidade do seu Tranquilo de respeitar aquele piá agrônomo que ia lá ver o parreiral dele. Ele entendia de uva e de parreiral 10 vezes mais do que eu, mas ele me ouvia com muita generosidade, conversava, ensinava como quem estivesse aprendendo. Isso é só para quem sabe da vida, né? Ensinar como quem estivesse aprendendo é para quem sabe. O seu Tranquilo fez muito isso comigo. Eu sou obrigado a dizer isso. Então você entrou para essa família grande, né? Mas nesse momento a Jô, a caçula em casa, casou contigo e você começou a trabalhar aí. E vocês tiveram uma ideia, Volmir. Você não chega a ser um pioneiro. Hoje em dia, olhando para trás, é praticamente um pioneiro, porque esses tempos vão se tocando. Você é um dos primeiros a ter uma agroindústria. E você, na época, Volmir, você falava assim, daqui de casa não vai sair nada in natura. Depois nós vamos chegar hoje, você como feirante, mas naquela época você falava, aqui de casa não vai sair nada com in natura, vou processar tudo. Até uma espiga de milho eu vou processar. Conta para mim como é que foi esse início da agroindústria e se foi bom, como é que foi? Resume aí, assim, digamos assim, resume 20 anos de agroindústria, de 94 a 2014. Depois a gente fala do momento seguinte. Sim, ela sabe, Laércio, a agroindústria ela teve fases, né? Teve fases. Eu digo uma coisa, a agroindústria no passado, ela foi de fato um alicerce muito importante que se foi construído. E essa questão também de a gente processar tudo, vem muito da família também da Joce, né? Que aqui tudo se fazia, tudo se processava, né? A Dona Arminda tinha todo um trabalho com compotas, né? com molhos, enfim, do porco se fazia tudo, né? Só perdia o grito e os pelos, né? Então, veio muito da ideia da família, né? E também dessa liberdade que a Joce e eu tivemos de também tomar essa iniciativa dentro da economia da família, né? Porque acaba que nós dois, a Joce e eu, éramos os responsáveis pelo suporte econômico também da família, né? Então, para nós, e nós víamos também na agroindústria também uma oportunidade de capitalizar também mais, né? E a gente teve muito a questão também do centro ecológico, né, Laércio? Não dá para ignorar. A gente teve a Ana aí que foi simplesmente sensacional. Tem uns momentos que eu não sei se o Volmir cai só para mim ou cai para todo mundo. Então, Volmir, não sei se estão todos te escutando. Você estava dizendo que a Ana foi sensacional e a Ana Meirelles, né, minha companheira, ela foi responsável técnico pela agroindústria do Volmir e da Joce durante muitos anos. Ô, Volmir, aí a agroindústria cresceu, a tua agroindústria tem uma capacidade de grande produção. Daqui a pouco você começou, 15 anos depois, 15 anos depois ela deixou de ser tão bom negócio. Quais foram as dificuldades que vocês foram enfrentando para manter a renda trabalhando concentrado na agroindústria? Laércio, a agroindústria hoje depende muito do tamanho. Imagina um produtor de soja, vai ter 1 hectare de soja, vai ter que ter todo o equipamento, máquinas, igual a um produtor de 200, 500 mil hectares. Então, né, na ocasião, quando nós iniciamos, vamos voltar lá, 20, 25 anos atrás, Laércio, existiam poucas marcas de suco. E para tu, eu trabalhei tanto para a gente mudar a sociedade que hoje eu sou um péssimo capitalista, né?
Eu, eu não soube também ganhar dinheiro com essa história toda, né? A gente sempre trabalhou na questão do auxílio, do ajudar. Um dos princípios, Laércio, que é importante a gente colocar, é que a questão da socialização do conhecimento foi um fator muito importante no nosso trabalho. A gente nunca escondeu receitas, a gente nunca escondeu formas de trabalho, né? Então, isso são princípios que o Centro Ecológico também nos auxiliou, que a mística que a gente teve, né, no início do trabalho, nos forçou a fazer isso. Como é que você quer mudar o mundo se você esconde informações, né? Se você privatiza o conhecimento? Não, a gente queria socializar o conhecimento. E a agroindústria, então, hoje, ela, numa propriedade que nem a nossa, ela não é muito viável, não, né? Pela quantia de custos que tu tem. Por exemplo, nós usamos só vidro, né? Se tu quiser, tu tem que comprar o vidro e pagar ele antecipado, e depois vender ao longo do ano. Você tem toda uma estrutura de controle de insetos, hoje, por exemplo, eu não posso matar um rato, né? Quem tem que matar tem que ser o controle de pragas e tem que assinar um documento. Então, toda uma série de itens burocráticos que não melhoram a produção, mas eles vão tirando gastos, né? E o teu ganho ele é pequeno, então ele não está sendo muito viável. Eu acho interessante hoje, como nós estamos fazendo, ser meio híbrido, né? Nós temos a produção da agricultura, a gente faz a venda direta e temos também uma unidade de processamento. Então, a nossa economia hoje, ela não está só na agroindústria, né? E tem a questão também da venda de trabalhos. Hoje, a nossa agroindústria presta serviço para outras marcas. Quer dizer, a gente consegue partilhar não só o conhecimento, como as instalações, como o conhecimento da matéria-prima, de tudo que envolve um produto industrializado, né? Isso aí, Valmir, você falou uma coisa super importante, que a Essia, você é um deles, e não foi só você, todos vocês da Essia, nunca recusaram receber uma visita. Então, e a gente das grandes cooperativas de Bento Gonçalves, de Garibaldi, ia lá aprender como é que faz suco de uva orgânico, como é que faz uva orgânica. Uhum. E hoje essas mesmas cooperativas têm uma condição de produzir em volume muito maior que vocês um suco de uva orgânico, que vocês ensinaram eles a fazer. E eles, então, entram no mercado e complica a vida do agricultor familiar, porque eles têm uma estrutura, como você acabou de dizer, que é difícil competir uma família, 2 famílias, 3 famílias, com a estrutura dessas grandes indústrias. Mas assim, como é que eu vou dizer, né, Valmir? Então você pode ter perdido, isso eu estou dizendo eu, você que deveria dizer se eu estou certo ou errado, pode ter perdido um pouco de grana nesse processo de socializar, vamos falar do suco de uva, socializar a informação, outros aprenderam, aumentou a oferta, a pressão sobre o preço, acaba inviabilizando o negócio para vocês. Mas você tem a satisfação dessa produção, qual o preço da satisfação dessa produção de suco de uva na Serra Gaúcha, que está em todos os supermercados do Brasil, ter sido invenção de vocês que começaram com isso. Vamos dizer, fomos nós, né? A gente não pode esquecer a família do Olimar, né? Isso, não podemos esquecer a família do Itair, eles né? foram o primeiro mesmo, a família do Olimar foi a primeira. Exatamente, né? Nós não podemos esquecer do Gilmar Belé. Isso. Então, eu às vezes fico pensando, Laércio, nas pessoas anônimas do trabalho, né? As pessoas que nunca apareceram. Acho que deu mais uma caída, já me contaram aqui que quando cai para todo mundo. Esse momento foi muito interessante. Eu tenho a impressão que na propriedade do Valmir, tenho impressão não, tenho segurança em dizer, foram milhares de pessoas que visitaram. Vocês estão achando muito, mas foram milhares. Desculpa, Valmir, estou só contando aqui que na tua propriedade, eu não exagero quando eu falo que foram milhares de pessoas que visitaram. Sim. Não, vou dizer diferente.
Eu levei milhares de pessoas, fora aquelas que foram sem que eu estivesse junto. Mas se eu pensar que milhares, 20 ônibus ou 30 ônibus já é 1 milhar, meu Deus do céu, foram milhares de pessoas. Então, você estava falando, quando deu uma caidinha aí na tua internet, você estava falando das pessoas que você fica pensando que são mais invisíveis. Dá uns exemplos aí pra gente. Isso, eu falo das pessoas anônimas, Laércio. Eu penso assim, anônimas, né? Mas que foram... É que nem um prédio maravilhoso, mas se não tem uma base, ele não se sustenta, né? Eu passo assim, vamos pensar na Dona Zilba, mãe do Olimar. Vamos pensar na Dona Santina, mãe do Jamir. Vamos pensar no meu pai, na minha mãe, que acolhiam todos os agricultores que iam dormir na casa deles, né? Eu também. Né? Quer dizer, são pessoas que nunca vão aparecer, mas que foram a base que sustentaram, né? Que deram o apoio, porque no início nós não tínhamos o apoio de todo mundo, nós tínhamos o apoio de poucos, né? Até mesmo dentro da família tinha conflitos, né? Isso você cita no teu livro, né? Os conflitos que existiam, né? A família se refugiando no centro ecológico, lá no meu pai, enfim, a gente sabe como é que foi tudo isso. E são pessoas, e se for analisar, Laércio, a maioria são mulheres, né? As mulheres que foram as pessoas que, no anonimato, no silêncio, no trabalho pequeno, foram dando sustento a todo esse trabalho, né? E são pessoas que não vão aparecer. Foram dezenas, né, Valmir? Você tem toda a razão. Muita gente, a gente, de certa forma, você, eu também, temos uma certa visibilidade, né, assim, tal, mas realmente de emocionar pensar tantas pessoas que ajudaram a construir, que colocaram não tijolinho, que colocaram parede nessa construção e que hoje gozam do anonimato, né, por opção ou por circunstâncias da vida. Valmir, mas aí o tempo andou um pouquinho, vocês na agroindústria, digamos assim, foram bem, vamos ver se eu resumo certo, vocês foram bem financeiramente, isso eu falo no livro, então não tem problema eu falar na live também. Vocês foram bem financeiramente, mas daqui a pouco, capital de giro, você falou antes, tem que comprar vidro à vista para depois vender a prazo durante o ano inteiro. É vidro, é tampa, é rótulo, é exigência do bombeiro, é exigência da fiscalização. Vocês, essa renda, que no início era boa da agroindústria, passou a complicar um pouco e o negócio não deu tão bem. Aí você tem uma história muito interessante. Quem reequilibrou a renda familiar foi a produção agrícola. Não é? Foi a horta, foi o pomar. Ou seja, você fez um caminho que talvez seja inverso para muitas famílias que produzem in natura, depois começam a processar. Você chegou, você e a Josi processando pesado e depois foram para in natura. Como é que foi essa passagem? Você, então, retomou a produção in natura, horta. Hoje você tem uma horta grande, né? Os filhos foram crescendo, a Ângela, o Matheus, Perfeito. Laércio. Fala disso aí pra gente. Não sei se tu lembra, logo que eu casei, eu acho que até um pouco antes, tu me disse uma coisa, eu acho que você não lembra, né? Você me disse assim, Valmir, é o seguinte... No momento que eu ver que você começar a desandar, eu vou te falar, né? Porque tu sabia que eu não era agricultor. Tu sabia. E tu sabia também, as pessoas sabem a dificuldade que é viver da agricultura. E uma coisa é você viver da agricultura tendo um outro aporte econômico por trás. Por exemplo, tu ser aposentado, tu ter uma renda extra e colocar na agricultura. E no nosso caso não tinha nada. Se você vendia, vendia. Se você não vendia, não tinha o pão para o dia seguinte, né? E eu particularmente, eu ficava tão triste, eu ficava muito triste quando nós íamos para a feira e chovia. Né? E chovia e não vendia e voltava, né? Todo o trabalho da semana, do mês, em cultivar, em preparar, deixar o trabalho, o produto, né? Nosso alimento pronto para levar e não vinha ninguém comprar. Eu me doía aquilo, ficava muito sentido, né?
E então, eu particularmente, no início, eu não gostava da feira justamente por causa disso aí, né? E hoje não, hoje mudou, Laércio. Hoje, se você conversar com qualquer um dos feirantes, ou se você olhar na feira, você vai ver a banca que tem frutas, legumes, verduras, ela é muito mais visitada do que uma feira, do que uma banca que tem agroindústria, né? Então, mudou muito, porque hoje no mercado, hoje, diferente de anos passados, hoje todos os mercados, praticamente todos os mercados, tem uma gôndola de produto ecológico, ou tem um salgadinho, tem um suco, tem uma geleia, um purê, alguma coisa orgânico, né? E então a banca da agroindústria nas feiras, elas esvaziaram bastante. Esvaziaram bastante, ao passo que as bancas com legumes, frutas, verduras, coisas assim, elas são mais visitadas, né? E nós começamos a ver isso, Laércio, e a gente começou, não, vamos ter que mudar. A cabeça Né? é para pensar, né, Valmir? Exatamente. Então hoje a gente tá com uma diversidade bonita, tá com um produto com valor agregado. A gente conseguiu, por exemplo, eu consegui resgatar uma situação que eu vivi no seminário, eu trouxe para a agricultura, né? Que é a questão da música para as frutas, né? Peraí que eu quero te perguntar isso. Peraí. Moranguinho gosta mais de música clássica ou de Black Sabbath? Olha, o Black Sabbath é mais para tomate mesmo, sabe? Ah, certo. Mas essa história da música na fruta, eu quando estava no convento, eu tinha uma flor, né? Eu chamava ela de esmeralda, né? Com quem eu mais conversava, na verdade. E eu colocava, na época, eu tinha um toca-disco. Né? Não tinha pendrive, não tinha essas mordomias de hoje, né? Eu tinha um toca-disco que eu estudava ouvindo música clássica e depois, quando eu saía do meu quarto, eu deixava rodando para a flor. Agora é para você, eu não deixava ela ouvir notícia, né? Só música. E ela, nossa, maravilhosa. Ficou enorme, Lécio, essa flor. Aí, quando eu saí, eu dei essa flor para uma amiga minha, né? Que não era a Josi. Né? Eu dei essa, e com essa flor junto com as demais. E a flor morreu. Aí eu disse, não, peraí, eu vou trazer para a agricultura, né? Então a gente, hoje de fato, se você for lá nos meus morangos, eles estão ouvindo música, literalmente, né? Então a gente diversifica, porque assim, a questão das vibrações, né? Então a música, a planta, o ouvido do morango não é o mesmo que o nosso, né? Valmir, me fala se eu estou certo. Se eu não tivesse, você fala que eu estou errado. Essa estratégia da música, você contou agora pra gente como é que foi. Mas essa história do Black Sabbath, quando eu fui lá, você tinha na feira, às vezes você tinha tomate de Black Sabbath e tomate de não sei mais quem, não lembro. Isso também teve a ver com o Mateus? Ou seja, aquilo era uma idade que o Mateus também estava chegando na agricultura. Mateus hoje deve ter 22 anos, imagino. Mateus é o segundo filho. O Valmir vai falar do Mateus agora pra gente. Ou não, eu estou enganado, porque eu também achava que isso tinha a ver um pouco de envolver o Mateus um pouco na agricultura de uma maneira mais prazerosa. Foi ou não? Sim, o Mateus, assim, quando eu contei a história e eu quis implementar, ele começou a pesquisar. Né? Ele começou a fazer uma pesquisa não é toda música clássica, não é todo rock que dá para colocar para as plantas. Então ele fez essa pesquisa, ele me disse, pai, o Black Sabbath que dá, por causa das vibrações. Eu disse, filho, o que é Black Sabbath? Eu não sabia, esse período da vida eu estava no convento, né? Na época do Black Sabbath, estava em alta, eu estava no convento, né? E aí ele fez essa pesquisa, né? Ele fez essa pesquisa e ele implementou. Né? Que legal, muito legal. A Anaí, nossa amiga Anaí, está dizendo que o segredo da banca de vocês é, em parte, o que você produz, e a Josi, mas é muito pela simpatia do Guilherme e do Mateus. Mateus. Esses dias eu vi o Guilherme e Mateus, inclusive,
orquestrando, né? Orquestrando. Uma música lá na banca. Ô, Valmir, conta um pouco disso das crianças. O Matheus está ouvindo a gente. Ele está dando vários likes pro papai dele, orgulho danado Olha, desse papai que ele tem. Conta um pouco é das bom. crianças. Eu gosto de chamar de criança para eles verem que eles são criança, entendeu? Então, o Mateuzinho que está ouvindo a gente, conta um pouco esse crescimento de criança para homem. Como é que você e a Josi, obviamente, sempre você e a Josi, né, gente? A Josi é uma figura sensacional. Qualquer dia essa conversa aqui vai ter que ser com ela. A Ângela também está deixando coraçãozinho pro papai. Amores de filhinhos. Conta pra gente como é que foi essa criação deles no meio rural. A Ângela é da área, apesar de não estar, até onde eu sei, não estar trabalhando diretamente com a agricultura. O prazer do Matheus, que é muito visível que ele tem hoje na agricultura. E conta para o Augusto que está chegando. Chegando não, né? Já é um rapaz grande. Conta para a gente como é que foi essa criação de filhos nesse ambiente e imantar eles desses valores e dessa perspectiva que você e a Josi têm para a vida. Sabe, Laércio, eu me questiono muito, porque eu nunca digo assim, filho, você tem que ficar na agricultura, você tem que ser agricultor. Eu não falo isso, Laércio, né? E eu vejo muito a questão o Matheus, ele, por exemplo, ele externa, pai, eu quero ser agricultor. Isso é lógico, não inviabiliza que ele tenha outras experiências em outros campos, né? Mas ele externa isso, né? Ele trabalha. Hoje, por exemplo, nós colocamos tricoderma, microgel e um sopão que a gente fez das pareiras. E ele foi a pessoa que puxou, né? Que fez a frente disso tudo, né? Eu vejo muito a questão, Laércio, da fixação do homem no campo. Ela não se dá só no campo da questão da economia. Ela se dá mais na questão do gosto, né, do desejo. Um filho que vive ouvindo o pai falando mal daquilo que ele faz, com certeza o filho não vai querer fazer aquilo que o pai faz, né? E a gente não fala mal da agricultura, a gente fala muito bem, a gente está toda hora provocando para melhorar, para crescer, não somente no campo da economia, mas no campo da pessoa, do ser humano. E, por exemplo, tem a Ângela não está na roça, mas ela está numa atividade afim, né? Que é a questão do meio ambiente, né? O Matheus, ele está toda hora inovando com ideias, e se tu vem com uma ideia boa por cima de mim, pode levar, né? Tranquilo, a gente é extremamente aberto, vamos inovar, vamos fazer diferente, vamos fazer a coisa funcionar, e os nossos filhos cresceram nesse meio, Lécio, né? Eles cresceram ouvindo essas nossas conversas, tendo essas nossas vivências, né? E às vezes eu fico pensando também, os nossos filhos estão numa fria também, Lécio. Numa fria pelo seguinte, essa caminhada que a gente teve, eles vão ter que fazer melhor ainda, né? Eles vão ter que ser um fruto melhor do que a gente foi. Então eles também têm um desafio muito grande pela frente, né? E os desafios deles hoje, me parece que ele é maior, porque a diversidade de ofertas e de forma de você se desviar do caminho é muito grande, né? Tu tem que estar bem centrado, tu tem que ter uma visão muito clara da tua caminhada para não entrar num descaminho, sabe? Que as opções são milhares, né? E meus filhos, a gente é mais no amor, no afeto, com que a gente também trabalha a nossa propriedade. Ô Valmir, há poucos dias vocês tiveram um vídeo que você mandou para mim, eu não sei exatamente nem quem fez, o vídeo ficou muito bom, e o Matheus usa a palavra amor várias vezes. Ele usa várias vezes a palavra de como ele ama o que ele faz, o que ele gosta do que faz. Valmir, eu estava dizendo de como no vídeo que você me mandou, como o Matheus expressa o amor dele, várias vezes ele utiliza essa palavra. Matheus é uma figura ótima. Deixa eu te falar uma coisa, Valmir, o tempo está avançando aqui no Instagram, a gente tem 1 hora e tem que terminar com 1 hora. Eu estou conversando aqui com o Instagram da Pérola da Terra. Quem é a Pérola da Terra? Gente, parece que travou para o Valmir. Você me ouviu, Valmir? Quem é a Pérola da Terra? Oi, eu não consegui ouvir nada que tu falou.
Não, eu estava explicando para eles que, bom, já falei do amor que o Matheus tem pelo trabalho, porque isso, ele expressa isso, e também falei que nós estamos conversando pelo Instagram do Pérola da Terra. Certo. E quem é Pérola da Terra? Laércio, Pérola da Terra é a nossa família, né? Nós, da onde vem esse nome, homem de Deus? Esse nome é muito interessante, Laércio. Laércio, é muito interessante. Quando nós estávamos fazendo, para tu teres uma ideia, quando eu casei, meu sogro disse assim, arranca todo o parreiral e planta laranja. Porque tem muita pérola, o nome científico é Margarodes, né? E o nome afetivo é Pérola da Terra, que é uma doença, um nematóide de solo. E quando a gente estava fazendo os alicerces da agroindústria, as raízes das pareiras, elas avançavam. E a gente encontrava a pérola da terra nas raízes da base da agroindústria. Para ver quanta pérola que tem. E a gente conseguiu, através do manejo, conseguimos conviver com esse nematóide, né? Estamos produzindo uvas, né? Deliciosas. E daí foi a Joce, né, que se inspirou, mas por que não colocamos o nome Pérola da Terra, né? Eu fiquei sabendo quando o pessoal... Foi ela, Foi ela. Foi ela. A musa inspiradora da minha vida é ela, né? Foi a Joce, foi a Joce. Sem dúvida nenhuma, eu sei disso. Valmir, eu acho esse nome, gente, para quem está nos ouvindo, sensacional, porque isso é um problema, o agricultor, viticultor, ele não quer ouvir falar em Pérola da Terra. Porque é um problema muito sério. Vocês verem, o sogro do Valmir mandou ele tirar toda o parreiral porque estava infestado por Pérola da Terra. E esses dois doidos, Joce e Valmir, colocam o nome da agroindústria deles, da empreendimento familiar deles, Pérola da Terra, que é um nome lindíssimo. Né? Então eu adoro, Valmir, essa volta que vocês deram, né? Transformar esse inimigo que a agricultura convencional trata desse jeito, vocês trouxeram eles para dentro, assim. Não, nós somos a Pérola da Terra. Acho lindo esse nome. Valmir, fala um pouquinho rápido, porque o tempo está avançando. Eu queria que você deixasse um pouco nessa live a mensagem do que vocês produzem, porque hoje a produção de vocês é forte. Fala um pouquinho, volume, quanto que vocês levam de produto por sábado, ou em volume, ou em peso. Dá uma ideia para as pessoas de quanto que vocês produzem. Assim, Laércio, a nossa produção ainda, a gente tem a questão das uvas, né, que para nós é importante a uva, que a uva a gente comercializa ela de forma in natura e também a gente processa ela, né? Nosso suco, por exemplo, poucas pessoas sabem, mas o nosso suco, ele nem calda bordaleza não tem nele, é zero de cobre, né? Então, a gente usa essas uvas, né, para fazer os nossos sucos. Hoje a gente está fazendo uma conversão, Laércio, no parreiral, justamente em função do olhar que a gente está tendo também para o mercado. Nós vamos entrar agora com uvas sem sementes, né? Com uvas com valor agregado diferenciado, né? Então a gente está com amora, está com framboesa, está com morango, né? Alcachofra. Então a gente está, em termos de volumes, bem, a gente tem um caminhãozinho pequenininho onde a gente consegue, a questão do tomate também, a gente está conseguindo produzir uma qualidade excelente do tomate, né? Então a gente consegue agregar um valor relativamente bom que nos sustenta na agricultura. É o que? 2 toneladas de volume por semana, você acha? Não chega assim, não é isso não, Léo. Não é isso porque é menos. É menos, tá. Se tu considerar o que for comercializado na agroindústria, não, aí sim, né? Não, mas é isso que eu digo, incluindo a agroindústria. Sim. Mas sendo o que vai a Porto Alegre, não chega a isso, não. Certo, não chega. Certo. 1.500 quilos, e depende muito o ano, né? Ou a sazonalidade, né? Claro. O período com que a gente está. Esse período aqui é um período baixo, né? Por exemplo, agora a gente trabalha a questão, por exemplo, dos congelados, que para nós é um fator importante, a ervilha, né? Que não deixa de ser processado, né, Laércio? No momento que a gente congela uma fruta, ela é processada, né? Então, a ervilha, o morango, a amora, a framboesa,
né? Essas frutas a gente tem levado constantemente, né? E tem Pessoal, montado também uma estrutura, né? aham. Eu sei que no Manejo a gente não entrou nisso hoje. Qualquer dia eu vou chamar o Mateuzinho para conversar comigo, porque Bom, eu sei que o manejo que vocês fazem do ponto de vista agronômico é muito interessante. Eu posso dizer até que é muito sofisticado. Vocês produzem micro-organismos úteis na casa de vocês, vocês têm muito cuidado com a semente correta, com o transplante correto, você gosta de fazer umas técnicas meio sofisticadas de enxerto, né? Enxertir até no tomate. Não sei se você ainda está fazendo, mas eu sei que você fazia. Então, o manejo agronômico de você, a gente nem entrou hoje, né, Valmir? Não vai dar tempo para isso hoje, mas eu sei que é bastante interessante. Valmir, olhando para trás, você tem 30 e poucos anos nessa caminhada, você é um homem já, sinto te dizer, de quase 60 anos, você está virando 60. Avô, que bom, hein? inclusive, né? Avô. Tá bom, tá bom. Faz uma, assim, valeu a pena? E não só valeu a pena, o que te fica de reflexão para a agricultura, dessa opção pela agricultura ecológica nesses 30 anos aí de caminhada? Laércio, eu diria assim, eu faria tudo de novo, tá? Eu não tomaria nenhum outro caminho, sabe? E valeu a pena porque você construiu uma história não a partir de uma base econômica, mas uma história a partir da construção de um sonho, de uma utopia, né? Foi uma caminhada, assim, você entrou num rio com certeza que ia se molhar. E a gente soube desde o início que não ia ser fácil a caminhada. Mas assim, não é porque ela não é fácil, que ela não é gostosa, ela é boa, né? Eu não tenho dúvida que o agricultor que queira entrar hoje na agricultura ecológica, ele tem que ter uma visão muito maior do que só o plano da economia, né? Eu fico vendo, às vezes, a gente recebe pessoas. A gente recebeu uma comitiva da China há algum tempo lá. Logo que iniciou a pandemia, né? O problema estava lá na China e a gente recebeu uma comitiva da China aqui. Eles vieram com números, são tantos bilhões de crescimento, entendeu? Eu não olho para isso aí, Lécio. Eu quero saber quantas pessoas ficaram no campo, quantas pessoas não se intoxicaram, quantas pessoas têm uma vida melhor hoje, não só do ponto de vista econômico, mas também do relacionamento de um com o outro, da construção da sociedade, da construção de um associativismo, de um cooperativismo, entendeu? Tudo isso para nós, para mim, conta muito, muito, muito mesmo, sabe? Se tem um lado econômico, ótimo, sem problema nenhum, mas não é o principal, Lércio, né? A questão da construção do sonho, da utopia do sonho, eu acho isso muito importante, porque quando a gente partir, né, e nós vamos partir em algum momento, né, quando a gente olhar para trás, não é que a gente queira ter glórias, mas a gente quer ter a certeza de que o amanhã também vai fazer a parte dele, cada um tem que fazer a sua parte, né? O amanhã vai ter que fazer a sua parte também. E nós temos que também ter a certeza de que, se não conseguimos fazer tudo, ao menos lutamos para fazer aquilo que esteve ao nosso alcance, né? Valmir, 30 segundos para se despedir do pessoal. Dá um tchau pro pessoal aí. Pô, 30 segundos, o que eu falo? Não, só se despede, você já falou. A mensagem final você já deixou, só se despede. Mas então, boa noite a todos, obrigado por quem esteve presente aí. Hasta la vista. Hasta la vista. Valmir, foi um prazer enorme, viu? Você sabe que eu e Valmir, vou confessar para vocês. Hoje de manhã a gente se falou por telefone, eu falei, Valmir, tem que ter cuidado para a gente não ficar fazendo papo de velho, contando só do nosso passado, porque a gente adora sentar junto e lembrar dessas histórias que a gente viveu com muita intensidade. O Instagram está me dizendo que em 15 segundos ele corta essa nossa conversa, então é só deixar nosso abraço. Valmir, muito obrigado, viu, cara, por essa prosa. Daqui a pouco a gente tem outro. Um beijo na Josi, um beijo na Ângela, no Matheus e no Augusto. Tá bom? Beijo para vocês todos. Tchau, pessoal. Prazer ter estado aqui com vocês, hein?